gente fez errados um bom tempo, mas esse negócio da internet eu nunca mexi. Tem que clicar em concluir, não tem? Não, concluir é só quando acaba. Deixa eu ver. Não tá contando ainda. Não, já tá. Deixa eu ver aqui. É bom conectar, né? Não. Acho que atrapalha. Atrapalha. Deixa ele quietinho. Por causa da internet também fechada. É. A internet não ficar falando. Olá, bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Vamos iniciar mais um culto, mais uma live, né? Essa ferramenta que o Senhor aí nos concedeu para que nós possamos estar juntos, instruindo os irmãos na palavra de Deus, louvando e agradecendo. Sabemos que em casa é muito difícil, né? A gente ter, às vezes, um momento de louvor com a nossa família. E então, essa ferramenta aí que o Senhor nos deu, até nós podermos nos reunir presencialmente, que nós possamos estar em oração. Você abra seu coração neste momento aí na sua casa, com sua família, com seus entes queridos, amém? Queria convidar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão aí em casa, para juntos nós orarmos e cantarmos louvores e agradecermos o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Pai, diante de Ti, da Tua presença, oramos uma vez mais, Senhor Jesus, para Te engrandecer, Pai, para Te adorar, para Te dar toda a honra, toda a majestade, Senhor Jesus. Oh Pai, toca nos nossos corações, nos quebranta, Senhor Jesus, neste dia, Pai. Pai, que apesar de todas as coisas, Deus, apesar das circunstâncias, nós possamos, Pai, Te glorificar, Pai. Pai, que assim como Tua palavra diz, Senhor Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos Te adorar apesar de qualquer coisa que temos vivido nas nossas vidas, Senhor Jesus. Que nós possamos, Deus, a cada dia mais Te entronisar. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir Seu grande amor. Seu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero
Pai, neste momento, Senhor Jesus. Se tiver alguém, Pai, aí em casa, Deus, no seu lar, que perdeu, Pai, o primeiro amor em Ti, Senhor Jesus. Pai, que perdeu, Pai, aquela paixão do primeiro amor, Senhor Jesus. Que o Senhor venha reavivar, Pai, nesta manhã, Pai. Pai, que o Senhor venha reavivar, Deus, no dia de hoje, Pai. Que o nosso coração, Pai, possa continuar, Pai, queimando por Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, continuar, Pai, apaixonados por Ti, Pai. Não nos deixe que esfrie, Pai, neste momento de pandemia, Pai, onde parece que nós estamos distantes de Ti, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor sempre está perto, Pai. Pai, que nós possamos buscar o Senhor, Pai, a cada dia, Pai. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, nos aviva, Pai. Tua presença é aqui nesse lugar. Tua presença é adorar, engrandecer, Pai, o Teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, que mesmo em meio ao caos, Senhor Jesus, o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento, Senhor Jesus. Que nós possamos andar em paz, Pai, porque nós estamos em paz com Deus, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor conquistou para nós na cruz, Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós te louvamos. Por isso, Pai, nós te adoramos. E por isso, Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. E toda a majestade
seja dada a teu santo e precioso nome, Pai. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Toda honra, toda majestade seja dada ao nosso Deus. Queria comunicar aos irmãos que estão aí assistindo que amanhã vamos ter uma live de oração na igreja. Que você venha participar, estar conosco nesse momento. Vamos ter alguns minutos breves. Todas as segundas-feiras nós temos as reuniões de oração na igreja, mas por conta da pandemia, estamos com a igreja fechada. Mas nós queremos usar também dessa ferramenta para estarmos orando pelos irmãos, uns orando pelos outros, pelo nosso país, por tudo isso que nós temos passado. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros, orar por todos os santos. Nós queremos estar também orando pelos irmãos da igreja, assim como o pastor Luiz sempre nos ensina, pelos irmãos da igreja mundial, não da igreja universal, que são todos os nossos irmãos em Cristo, não apenas da nossa igreja local. Queremos estar orando por todos vocês que vão estar assistindo essa live. Deixe aí no comentário seu nome, seu pedido de oração, sua família, tá bom? Porque nós queremos estar orando por vocês. Amém? Quero chamar aqui o pastor Sebastião, que vai estar ministrando a palavra de hoje. Vamos estar orando por ele, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez oramos a Ti. Colocamos aqui, Pai, no Teu altar a vida do Teu filho, a vida do Teu servo, Pai, que vai trazer a Tua mensagem para o Teu povo, Senhor Jesus, que está assistindo neste momento, Pai. Pai, que o Senhor use ele com poder, com autoridade, com sabedoria, com intrepidez, Pai, para entregar a mensagem que é do Senhor, Pai. E que nós possamos, Pai, estar com o coração e a mente aberta para receber aquilo que vem do Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Paz em Jesus Cristo a todos os amados. Louvado seja Deus. Nesse momento muito difícil, muita angústia, muito desespero, para muitas pessoas falta de esperanças, para o povo brasileiro alguns falta de expectativa, para outros não sabe como vai ser o amanhã, e para alguns existe algum fio de esperança, para outros está completamente desesperançosos. Não é um problema só dos brasileiros, mas das nações no mundo inteiro, com esse momento que nós estamos atravessando aí, que é a pandemia. Mas eu quero dizer a vocês que a nossa proposta é trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, dizer para você que há ainda uma saída e há uma esperança. E Louvado seja Deus. sempre nós ensinamos a igreja, e todos os obreiros da igreja estão bem ativos e aptos e sabem fazer isso sabiamente pelo Espírito Santo, que é necessário que ensinamos à igreja todos os conteúdos da Bíblia Sagrada, para que haja fé no coração do povo. Porque uma vez que a palavra é ensinada, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É assim que diz a Bíblia. Mas existe algumas temáticas da Bíblia que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, ou seja, estarmos sempre em alerta. E uma dessas temáticas que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, não dá para expor tudo no tempo que nós vamos meditar com vocês hoje, mas dá para você ter uma ideia. É sobre a vinda de Jesus Cristo, ou seja, Louvado seja Deus. o destino da igreja. Todos vocês sabem, engane você que é cristão, que o mundo gosta da igreja. Engane você que está tudo bem para a igreja, que não está. E Jesus deixou muito claro quando ele diz o seguinte:
eis que vos envio vocês como ovelhas no meio de lobo. Jesus falou que o mundo jaz no maligno. O crente tem que estar bem ciente disso. E todo crente tem que saber disso, que nós somos cidadão brasileiro, nós que estamos aqui no Brasil, mas somos cidadãos do céu. Como diz o profeta Daniel, precisa pesar mais na nossa trajetória de cidadão brasileiro, de cidadão do céu, a nossa cidadania divina. Conforme o profeta Daniel, pelo menos 51%. Mas como a nossa proposta hoje é falar sobre o destino da igreja, rapidamente aproxima-se o glorioso desfecho final, ou seja, assim o destino de um modo geral da igreja de Jesus Cristo distribuída. Tem gente que fala que a igreja está dividida por ministério. Divisão fala-se de desunião. Pelo contrário, Salmo 133 precisa estar, diz que bem-aventurados que os irmãos vivem em união. Pelo contrário, a igreja está distribuída por ministério dos 4 cantos desse mundo, mas na verdade ela precisa estar completamente unida em Cristo. Porque o plano divino de redenção chegará em sua conclusão exatamente conforme Deus havia planejado e conforme revelou nas Escrituras. E como vai acontecer isso? Você vai pesquisar, vários teólogos marcou data. Alguns dizem que é nesse presente século, mas eu sou um discipulador bíblico prático, e eu fico sempre com o que diz a Bíblia. E eu aconselho você também seguir o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que não fala que é esse presente século ou século vindouro, mas será num abrir e fechar de olhos. Louvado seja. O que vai acontecer? O plano previsto que todos os crentes falecidos em Cristo Jesus serão ressuscitados. O que vai acontecer na volta de Jesus Cristo? Todos os crentes que morreram, do primeiro crente Abel até o último crente, quando acontecer o toque da trombeta de Deus para o arrebatamento, todos esses crentes eles serão ressuscitados. Olha que maravilha! Então, se uma pessoa morreu em Jesus Cristo, meus queridos, você que perdeu o seu querido aí com esse maldito vírus, eu tive esse vírus, é terrível o vírus, mas se o seu ente querido estava em Cristo, ou estava em Cristo no ato da sua morte, há uma esperança aí para ele. E na mesma ocasião, os crentes que estiveram vivos, ou seja, todos os crentes que estiverem vivos, desde lá do Caim, que matou o Abel, desde lá de Adão, eles serão transladados, eles serão transformados, eles serão raptados para encontrar o Senhor nos ar, ao soar da trombeta de Deus. Esse raptar será tirado, segundo a teologia, será tirado com muita força de um local para outro lugar. E eu quero, para fixar a nossa proposta do que nós estamos dizendo aqui, dois textos bíblicos para você guardar aí na sua casa. Anota aí. Tem gente que gosta de escrever na Bíblia. Eu não escrevo nas minhas Bíblias. A Bíblia é sua, você faz dela que você bem entende. Mas eu gostaria que você anotasse os textos bíblicos. Porque a vida de Jesus é mais certa do que o sol que brilha hoje. É mais certa do que o sol que vai brilhar amanhã. E você precisa crer nisso aí. Louvado seja. Carta de Paulo. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo, nosso amado apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 13, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito aos que dormem,
para não entristecer-lhes como os demais, que não têm de esperança. Pois, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus Cristo, trará a sua campanha os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precedemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra por ordem, ouvido a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com o Senhor, eles entre as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos aos outros com estas palavras. Eu quero que você guarde aí duas palavras-chave, para você não esquecer. A gente vai comentar por questão de tempo. Se o tempo não der, o nosso evangelista vai avisar aqui, faltando 5 minutos para me concluir. O tempo é amigo, mas o tempo é inimigo. Mas eu quero que você guarde duas palavras-chave. Todos que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, desde Abel. E depois todos, essa é a primeira palavra-chave. A segunda palavra-chave, todos os crentes que estiverem vivos até o momento do arrebatamento. Isso se trata da igreja de Jesus Cristo. Não importa o nome da igreja. Desde que ela seja uma igreja bíblica de Jesus Cristo, que vive conforme a palavra de Deus, todos os crentes que estão distribuídos na igreja de Jesus Cristo, nos 4 cantos do planeta, serão arrebatados vivos. E os seus corpos serão transformados, e nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. E eu quero fixar com vocês mais um texto bíblico. Por que ler a referência bíblica? Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, ou seja, é o nosso mapa para o céu. E você vai crer em Jesus Cristo mediante o que diz a palavra de Deus. Carta do nosso apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Assim diz a palavra do Senhor: Eis vos digo um mistério, que nem todos dormiremos. Louvado seja Deus. Quer dizer que nem todos irão morrer, né? Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo! Louvado seja Nós Deus. seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Meus queridos, eu quero relatar com vocês mais 2 casos de arrebatamento que nós tivemos na Bíblia Sagrada, para você fixar aí. Um deles que nós tivemos no Antigo Testamento, a turma fala Velho Testamento. Essa ideia do Velho Testamento ela é meio complexa. Eu gosto muito dos teólogos que falam do Primeiro Testamento. Louvado seja Que velho, né? É complicado, né? Então, eu não vou pedir desculpa a teólogo nenhum, não. Porque eu também faço parte da academia, mas eu quero dizer o seguinte: eu prefiro falar o primeiro mandamento. Segundo o primeiro mandamento, nós temos um caso de arrebatamento do nosso irmão o Enoque. Todos ouviram falar do Enoque, né? O relato de Enoque, ele é tão interessante, meus queridos. Está lá em Gênesis capítulo 5. Está lá em Gênesis, no capítulo 5.
e versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si. Olha que coisa maravilhosa, queridos. E vamos ver uma outra referência também, falando de Enoque, lá na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus não fala muito de autores, né? Não fala muito de autores. Uns falam que é de Apolo, outros falam que é Paulo. Mas interessante é que se falasse quem fosse o autor na época, ele seria morto, por isso que não parece o autor da carta. Mas não parecendo mesmo o autor da carta, ela é a palavra de Deus. Falando ainda de Enoque, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 5, eu quero observar com você aqui algo interessante, querido. Enquanto os irmãos acham o texto aqui, né? Os nossos amados que estão conosco aqui, é que nesse momento não tinha ainda uma escritura, não tinha ainda o primeiro mandamento, não tinha uma ordenança, não tinha uma ordem, um canônico apostólico para orientar como nós temos hoje. Os 39 livros da Bíblia Sagrada, do Primeiro Testamento, e os 27 do Segundo Mandamento, Segundo Testamento. Então nós temos toda uma orientação para andar com o Senhor hoje. Vocês entendem isso? Louvado. Agora veja, meu querido, a força da comunhão. Como é importante a comunhão com o Senhor. Enoque, não tendo nada disso, optou por andar com o Senhor. De uma comunhão tão íntima, tão forte, que Deus levou para si. Enoque representa todos os crentes antes do período profético, até chegar ao Elias. Então vamos lá. Hebreus 11, a partir do 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transladara. Pois antes de sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, ele andou com Deus de tal forma que Deus assim para ele levou. Eu quero ler mais duas referências rapidinho aqui com vocês. Para só dizer, meus queridos, que quando os pastores, quando os nossos pastores, os líderes da igreja, os nossos líderes, nossos mentor da fé, fala tanto de fé, como nós falamos tanto de fé, a fé que fortalece a igreja. Nós temos agora esses urubus aí, esses carniceiros do STF, nós temos essa classe política perversa, que quer fazer da igreja curral eleitoral. Se o político quiser alguma coisa da igreja, ele que vai de joelho dobrar aos pés de Jesus Cristo. Que, como diz a carta de Paulo aos Filipenses, diz que diante do Senhor todo joelho se dobrará. Então diante do Senhor tem que dobrará. Rei, rainha, STF, quem quer que seja. E a igreja, querido, quanto mais perseguir essa igreja, é igual fazer omelete de ovo. Quanto mais bater na igreja, mais a igreja vai crescer. Ninguém vai deter a igreja de Jesus Cristo. Ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai fortalecer, e ela vai estar cada dia mais preparada para o arrebatamento. Por quê? A fé que está na igreja é uma fé pura dada por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Versículo 6, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que todo aquele que aproxima de Deus creia que Ele exista e que se tornou galardoador dos que o buscam. Então, meu querido, você que está ouvindo essa transmissão, que tem uma fé meio dúbia, meio duvidosa, sai de cima do muro e coloca a sua fé inteiramente, fortemente em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Versículo 7. Só mais um versículo 7 de Hebreus. Nós vamos ver que um homem teve fé num período que ninguém tinha fé. Eu quero dizer a vocês, aos amados irmãos que estão ouvindo essa transmissão, é o momento de você colocar sua fé em prática. Porque nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa, uma geração rebelde, uma geração incrédula, uma raça incrédula que não quer acreditar em Deus, ninguém quer acreditar em mais nada, ninguém quer obedecer mais ninguém, que duvida de tudo e quer prova de tudo.
Mas veja, querido, o que aconteceu com um cidadão chamado Noé. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não viam. Sendo temente a Deus, aparelhou-se a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça. O herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé construindo esse barco muito grande. E todo mundo dizia: você é louco, você é maluco, porque não vai chover, não vai acontecer nada. Mas Noé construiu esse barco. Noé se preparou para o momento que ia acontecer, que era aquele grande dilúvio, que era a grande chuva. Você falar em volta de Jesus Cristo, para muita gente é um grande absurdo, mas é uma realidade. Quero mostrar para vocês mais 2 casos aqui, fortalecendo 2 casos de arrebatamento. Então vamos lá. 2 Reis. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Louvado seja Deus. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Louvado seja Deus. Indo ele andando e falando, eis que em um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um dos outros, e Elias subiu ao céu num rodemoinho. Querido, nós temos um caso aqui, Elias representando o ministério profético e todos cristãos vivos sendo arrebatados ao céu. Depois nós vamos falar mais um pouquinho de Elias no Monte da Transfiguração, mais num versículo mais um pouquinho na frente. Mas olha o que acontece. Elias foi levado ao céu, num rodemoinho, em um carro de fogo. Mas, como é muito importante a cooperação de um irmão com o outro, o irmão ser ministrado pelo outro, eu quero demonstrar com vocês nessa ministração. Eu preparei os textos, trouxe aqui as anotações com muito carinho, para você perceber por que toda essa fúria contra a igreja, por que toda essa guerra contra a igreja. Vamos lá para Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, e o versículo 28 ao 31. Eu quero demonstrar para vocês que todo mundo precisa de uma palavra de conforto. Por isso há toda essa guerra contra a igreja, onde ninguém acredita em você, só vê você como RG e CPF. Existe uma instituição, a Igreja Bíblica, a Igreja de Jesus Cristo acredita em você, não como RG e CPF, mas a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Bíblica de Jesus Cristo. Não estou falando de igreja louca, não. Que quando você pega lá em Mateus 25, você vai encontrar dois estilos de igreja. Não vou entrar nesse ramo aqui, que o tempo aqui não dá para falar. Mas você vai ter muitas igrejas malucas, meio maluca aí. Mas eu estou falando de Igreja de Jesus Cristo, falando de igreja que vai ser arrebatada. A igreja maluca vai ficar aí para o segundo plano, vai ficar para o período da grande tribulação. Mas hoje nós vamos concentrar em arrebatamento da igreja. Todo mundo precisa de uma palavra de conforto. E lá no Monte da Transfiguração, Lucas, capítulo 9, versículo 28, do 28 ao 31, diz assim: cerca de 8 dias depois profetizada a palavra, tomando consigo Pedro e Tiago, subiu ao monte a propósito de orar. E aconteceu que enquanto orava, apareceu o seu rosto, se transfigurou as suas vestes, resplandeceram-se a brancura. E eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias, aos quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estavam para cumprir em Jerusalém. Eu quero rapidamente aqui, sem muitas delongas, dizer uma coisa muito séria que acontece. Muitos pseudo-pregadores, ou muitos gatos vestidos de bota aí com título de pastor, de apóstolo, de profeta, etc. O título pouco importa. Às vezes, alguns passam para você um Jesus anêmico, né? Loiro,
cabeludo, quase morto. Outros passam para vocês um Jesus super-homem, um Jesus gigante que abafando tudo. Mas eu quero dizer para vocês que o ministério de Jesus Cristo, quando ele veio aqui, como pastor, como profeta, como homem, ele era um cidadão das nações. Eu não posso falar que era um cidadão brasileiro, porque não era cidadão brasileiro. Jesus não era brasileiro. Ele era judeu, mas como pregador, ele era cidadão das nações. Entenda isso? Ele saía da sua cidadania judaica, ele era cidadão do mundo das nações. Ele foi entregue cidadão das nações. Mas olha o que acontece. Ele não era um super-homem. Ele não era um super-homem. Um super... Falei certo aí? Ele não era um super-herói. O mesmo Espírito Santo que habita nos crentes hoje, que mora nos crentes hoje, é o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo. Ele veio como pregador, como profeta, como pastor, como evangelista, como missionário, como irmão, discipulador. Então, queridos, ele tinha sentimento, ele tinha dor, ele tinha tristeza. No entanto, ele também teve problema até de depressão. E a missão dele era tão difícil que ele falou para o pai o seguinte: pai, tem alguém mais competente do que eu? É isso que diz aquela palavra: se for possível, passe de mim esse cálice. Quando ele diz, se for possível, passe de mim esse cálice, ele diz assim: tem alguém mais competente do que eu? A missão é muito difícil. Eu quero dizer para você que a missão é muito difícil, mas é possível fazer a missão. E Jesus, na unção do Espírito Santo, ele vai orar. E o nosso Deus não é um Deus de brincadeira, ele não é um Deus de barro. Ele não é um Deus desorganizado. Ele trabalha sempre em equipe. Louvado seja Deus. E o que ele fez? Ele enviou Elias, representando a igreja viva, representando os crentes vivos. Lá desde o período antes do Antediluvianos, desde o período profético, até os dias do arrebatamento. Ele enviou Elias para dar uma palavra de conforto para Jesus, lá no Monte de Oração. Jesus teve palavra de conforto, sim. Se os teólogos quiserem me contestar, pode me contestar. O meu e-mail está lá na rede social, tá? Pode me contestar. Jesus teve uma palavra de conforto por Elias. E veio Moisés. No entanto, você não vê placa nenhuma aí dizendo São Moisés, né? Porque o interessante é falar só da missão mesmo, né? Que quando o arcanjo Miguel foi buscar o corpo de Moisés, ele não brigou, ele só falou o seguinte: eu vim buscar o corpo aqui. Ele pegou o corpo de Moisés e levou embora. Mas vamos lá. E Moisés representando os crentes que morreram em Cristo, lá no Monte da Transfiguração. Isso foi maravilhoso. E o interessante é como é que é importante estar atento à palavra, né? E os discípulos que estavam com Jesus ali estavam bem atentos à palavra. Olha o que eles fizeram. Eles falaram o seguinte: Senhor, vamos fazer o seguinte. Elias representa aqueles que haviam falecido, todos que haviam falecido, e Moisés representa os crentes vivos que participarão de toda a glória, toda a bênção de Deus de ser revelado. Mas olha como é que é importante estar atento à palavra. O Pedro falou o seguinte: vamos fazer uma tenda aqui, para cada um de nós, vamos ficar aqui, que é tão gostoso estar aqui, que a glória aqui é muito maravilhosa. Pedro já queria ficar lá no Monte da Transfiguração, foi maravilhoso, foi transformador, foi maravilhoso. Então é muito importante, querido, você servir ao Senhor. Quem critica a igreja, quem joga pedra na igreja, fala coisa porque não teve nenhuma experiência com o Senhor. Que a partir do momento que o cidadão tem uma experiência com o Senhor, ele vai dizer, igual Pedro: é bom fazer uma tenda aqui e estar aqui na casa do Senhor. Então, para fixar mais a nossa proposta, arrebatamento aqui da igreja, nós vamos... Tem tempo ainda, evangelista? É isso mesmo? Você vai me avisar faltando 5, né? 5 minutos. Então vamos lá. A maior esperança do crente salvo e da igreja é a volta gloriosa de Jesus Cristo, ou seja, a noiva.
Louvado. sem mancha, sem ruga, ela anela, sem ruga, ela anela ao noivo, ou seja, ela almeja a volta de Jesus Cristo. Para você, fariseu, para você, raposa, para você, classe política perversa, para vocês, urubus do STF, preste bem atenção. A volta de Jesus Cristo será o maior acontecimento da história. Vocês, mídia perversa, que mete a ripa na igreja, vocês terão que engolir e transmitir o desaparecimento de um povo, É verdade. porque tal evento afetará o mundo inteiro, vai desaparecer milhões de pessoas, de todas as raças, línguas, de todo status social, inclusive até ministro de STF também, até alguns urubu que estão aí que é crente. E vamos lá. E como cristão, a igreja de Jesus Cristo deve estar alerta, devidamente preparada, devidamente em dia. Os crentes devem estar preparados, devem estar prontos, porque em breve as dores, as tribulações vai se dar em fim e nós estaremos para sempre. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. E como se dará a volta de Jesus Cristo? Vamos observar isso aí? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Pessoalmente. Pessoalmente ele virá sobre as nuvens. E quando ele virá sobre as nuvens, lembra que nós falamos que os crentes, quem estiver vivo, seremos arrebatados, nosso corpo serão transformados, seremos semelhantes a ele. 2. Ele voltará repentinamente. Então não há tempo de pedir perdão, descer do telhado e falar com alguém. Tem que estar pronto agora. 3. Ele voltará inesperadamente. Só que esse inesperadamente, acorda, crente. Eu diria que é complicado isso aí. Para crente não pode ser inesperadamente não. Mas eu tenho que trabalhar aqui de acordo com o texto. Segundo Mateus capítulo 25, versículo 13, e Mateus 24, 44, é inesperadamente, eu tenho que trabalhar igual ao texto. Mas para nós crentes não pode ser uma surpresa não. Mas você crente que está igual um peru tonto aí, é hora de você converter. Vamos lá. Ele voltará brevemente, que será no abrir e fechar de olho. Ele voltará secretamente. Esse secretamente, eu quero dar uma pausa aqui, no ponto 5 aqui. Porque nesse momento o mundo não vai perceber, incrédulo não vai perceber. Mas somente para a igreja, para o salvo em Jesus Cristo. E ele voltará visivelmente para a igreja. Ou seja, todos os crentes em comunhão em Jesus Cristo. Crente ferrujado vai ficar para depois da grande tribulação. Não dá para falar hoje, cada tempo. Os crentes ferrujados vai ficar para repescar, vai passar a grande tribulação, vai ficar o período da revelação. Em outra transmissão a gente vai falar da grande tribulação, a gente fala sobre isso. Mas ele virá visivelmente para a igreja. Então todos os crentes em comunhão em Jesus Cristo, salvo em Jesus Cristo, segura firme aí, crente. Está difícil? Como é que fala aí? A porca do parafuso está apertada? Eu vou te dar um aviso que ela vai ficar mais arrochada ainda. A roda do carro de boi está fazendo barulho, ela vai fazer tanto barulho até quebrar. E você vai ter que colocar outra, mas continua firme. Ele virá visivelmente. Ele voltará gloriosamente. Louvado. Ele veio como profeta, pisaram nele, cuspiram nele, bateram nele. Montou lá no jumentinho. Mas agora ele virá gloriosamente sobre as nuvens. Louvado seja Glória a Deus. Resultado imediato do arrebatamento. Olha, crente, que maravilha. Vamos correr aqui por causa do tempo. Louvado. Vamos lá. Letra A. O nosso corpo será ressuscitado incorruptível. Sabe esse corpo terrível, de cansaço, de doença, que pode ser infectado de coronavírus? Não vai ter mais perigo. Louvado. Será ressuscitado incorruptivelmente. B. Louvado. O nosso corpo será ressuscitado em glória. Em glória. Será ressuscitado em glória. Letra C. O nosso corpo será ressuscitado em poder. Ou seja, você que acha que é um crente fraquinho, lembra lá do galinha agora? Estou fraco, estou fraco.
Não fica dizendo isso aí não. Basta você ser crente em Jesus Cristo, estar firme em Jesus, porque quando Ele ressuscitar, Ele vir buscar, o resultado vai ser ressuscitado em poder. Letra D. E os nossos ressuscitarão incorruptivelmente. Ou seja, hoje é possível um crente estar firme e ele virá desviar. Mas a partir do que ele for ressuscitado, vai ser incorruptível. Jamais você vai ter mais contato com o pecado e vai estar sujeito a voltar mais. Letra E. E o nosso corpo será espiritual. Ou seja, um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. Completamente espiritual. Conforme disse Daniel, precisamos ter pelo menos 51% para ser arrebatado, mas aqui no resultado da volta de Jesus, ele será completamente. Letra F. O nosso corpo será transformado. Lembra que nós falamos lá no texto? Será transformado numa Bíblia fechada de olhos. Ah, mas eu oro pouco, jejuo pouco. Não, continua firme. Continua fazendo o que deve, como diz o texto bíblico. Mas será transformado. Letra G. Os vivos serão transformados. Serão transformados na volta do Senhor. H. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Louvado seja. Eu queria ler essa referência, mas não dá para ler por causa do tempo. Está lá em 1 João 3:2. Por isso tem que ter fé. Lembra que nós lemos o texto lá em Hebreus 11? Tem que ter fé, porque se não tiver fé, aí estará fora do plano. Por quê? No momento que ele manifestar na nuvem, nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Crente, não seja tímido, não seja medroso. Você é irmão de Jesus Cristo. Você pode falar, eu sou pequeno Cristo, sou irmão de Jesus. Você pode até falar que é igual a Jesus, porque você tem o mesmo DNA do Pai. E a igreja, essa referência eu quero ler. Essa referência, ela é muito interessante. Isaías 26:20. A ausência da igreja na terra. Isaías 26:20. Isaías 26:20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te por um momento até que se passa a ira. Ira na Bíblia aqui, meus queridos, fala-se da grande tribulação. Então os crentes, eles terão que eles vão estar em quarto eterno, recebendo o galardão, eles vão estar sendo glorificados, eles vão estar encerrando ali o seu período e eles vão estar sendo protegidos pelo Senhor enquanto a terra está passando em ira. Então vamos concluir o nosso propósito aqui da nossa ministração de hoje. O arrebatamento e a revelação, vamos estar concluindo isso aqui. Observa a diferença que ocorrerão entre a segunda vinda de Jesus Cristo. Aí, ou seja, o retorno dele vai estar lá nesses dois períodos distintamente. Um será secretamente que vai buscar a igreja. Aí vai ter o período de 7 anos de grande tribulação. E depois ele vai vir no segundo período para buscar as pessoas que foram salvas no período da grande tribulação. Então todo olho verá. Então, primeiro, o arrebatamento será em segredo. E a segunda vez que ele virá após a grande tribulação, a revelação será publicamente, ou seja, todo olho verá. 2. O arrebatamento ele virá nos ares, sobre as nuvens. E após o período de 7 anos para ter a tribulação, a revelação todo mundo verá. A revelação, ele virá sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai pôr o pé sobre os montes e o monte vai se fender em duas partes. 3. O arrebatamento do Senhor virá para o santo. Ele virá para o santo. Só os crentes em Jesus Cristo serão arrebatados. E na segunda parte, quando ele virá a revelação após a grande tribulação, ele virá com os santos. 4. No arrebatamento haverá alegria, mas é muita alegria, querido, porque é crente, a pessoa salva do mundo inteiro sendo arrebatado. E na segunda revelação, após a grande tribulação, haverá grande lamentação, haverá grande sofrimento. Por fim, agora, encerrando tudo, né? Encerrando tudo. 5. No arrebatamento, os incrédulos serão deixados. E na revelação, os incrédulos serão destruídos.
Muito obrigado pela paciência de estar aí nos ouvindo. E agora é com o nosso evangelista aí e com o nosso pastor. E outra oportunidade que a gente for falar sobre o assunto, nós vamos falar de grande tribulação e a batalha do Armagedon e milênio. E se prepare, porque a volta de Jesus é certa. Ele irá arrebatar e buscar o seu povo. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Por esta palavra, por esta mensagem. Que nós possamos crer e confiar que a nossa esperança está no nosso Senhor Jesus, né? O consumador das nossas fé, aquele que era, que é e que há de vir. Que nós possamos confiar fielmente nessa promessa. Vamos orar para nos despedirmos, né, dessa transmissão, que você possa ter sido abençoado com essa mensagem. Amém? Pai, te louvamos e te engrandecemos uma vez mais nesta manhã, Senhor Jesus. Que toda a honra, toda a glória, a majestade seja dada a Ti. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu Evangelho, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, Pai, pelo Teu amor por nós, Senhor Jesus. Senhor, venha nos fortalecer a cada dia, que nós estejamos preparados para a grande vinda do Senhor, a qual foi citado aqui, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Rei, Pai. Que nós esperamos ansiosamente por este dia, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um grandemente. Glória a Deus.